Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a palavra de Deus. O Senhor, Ele irá nos ensinar esta manhã sobre perseverança, que é algo que devemos ter no nosso coração. Estar em perseverança, estar em contínuo naquilo que Deus quer para mim, naquilo que Deus quer para você. E principalmente nos nossos objetivos. Se queremos algo, se nós queremos conquistar algo, nós precisamos perseverar, continuar, buscar, e nós iremos alcançar. Porque a palavra do Senhor diz: se determinares tu uma benção, fica firme. Em outras palavras, você determinou, eu estou com você. Vai até o fim, porque você vai conseguir. O Senhor, Ele vai nos dar esse ânimo, essa força, através da sua palavra, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, ó Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Senhor. Pai, aqui nos prostramos diante de Ti para dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Tu és santo. Tu és digno de honra, digno de glória, de louvor, de toda a adoração, ó Deus. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o autor e o consumador da nossa fé, ó Deus. Nós te amamos e declaramos a Ti, Pai, o nosso amor. Tu és Rei, soberano e digno, Pai, de receber a honra, o louvor, a adoração e o nosso amor. Pai, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas. Oh Deus, queremos estar junto a Ti. Bem juntinho do Senhor queremos estar, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Fortaleça-nos, Pai, na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O recado que Deus vai trazer ao nosso coração hoje está aqui no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso é o 17. O verso 17, ele é bem pequenininho, mas ele vai trazer uma amplitude de reflexão para a nossa vida. Aqui o Senhor vai dizer para mim e para você: orai sem cessar. A outra tradução que diz: permaneçam em oração. Não parar significa não desanimar. Entenda que o desânimo ele vem, mas quando você não para, você consegue expulsá-lo. Então o Senhor ele está dizendo para mim e para você: o desânimo ele vai vir? Vai. Mas de acordo com a intensidade da sua oração, ele vai ter que voltar. Porque a palavra de Deus, ela diz para mim e para você: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira que eu e você temos para resistir ao diabo é em oração. Oração é um diálogo que nós temos com Deus. E quando nós temos esse diálogo com Deus, nós temos um relacionamento com Ele. E esse relacionamento, ele nos chama a um compromisso. E um compromisso, você marca ele. Você marca o seu horário de orar. Você marca quando você acorda, você vai orar. Quando você vai fazer uma refeição, você vai orar. Quando você for dormir, você vai orar. Se você for fazer uma viagem, você vai orar. Se você vai fazer uma programação, você vai orar. Ou seja, a oração precisa ser contínua, é sempre. Comprou algo, ore para abençoar, para chegar na tua casa com a bênção de Deus. O Senhor Jesus, Ele ensina para mim e para você que nós precisamos nos cercar de oração, porque o mal está aí. E Jesus, Ele diz: olha, esse mundo é do maligno. Então, o diabo ele está liberado para fazer maldade no mundo. Entenda que aqui ele está liberado, no céu não. No céu ele não pode nem ir lá para fazer nada, a não ser se for para pedir permissão para Deus.
Mas na minha vida e na sua vida, ele não tem autoridade, não tem poder. E no céu ele não tem autoridade, não tem poder, não tem nada. Aqui na terra, ele pode tentar. Ele vai conseguir se a sua oração estiver fraca. Existe oração fraca? Quando oramos de qualquer maneira. Quando deixamos e nos tornamos um robô. Pai, abençoa, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Isso é oração de criança. A criança, ela não sabe muito o que dizer. Mas nós sabemos, né? Quantas são as lutas, as dificuldades que Deus nos proporciona. Deus, ele permite que passemos lutas, que passemos dificuldades. Para quê? Para que eu e você tenhamos diálogos com ele em oração. Se passarmos só momentos de alegria, não vamos lembrar para falar com Deus. Por isso ele diz, é muito melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Muitos não entendem por que é melhor o dia da morte. O Senhor, ele explica. Na morte você reflete. Na morte você pensa o que será daquela alma, o que será da minha, o que será da minha casa, o que será da minha... E no nascimento? É só alegria. Deus, ele quer que eu e você esteja alegre? Sim. Mas ele quer que nós refletimos. Ele quer que nós tenhamos diálogos, palavras, para falar com ele em oração. Porque se nós tivermos só alegria, quantas coisas que nós iremos falar com Deus? Pouquíssimas. Porque não são todos que se lembram de agradecer. Infelizmente, o mundo está tomado de ingratidão. Quando vamos aprender a palavra de Deus, nós vemos um homem chamado Daniel. Ele decidiu no coração dele servir a Deus e fazer diferente. Assim Deus quer que eu e você faça. Naquele episódio, Daniel, ele foi visto impedido de orar. Quando eles fizeram o decreto, entenda que foram os inimigos de Daniel, tentando buscar algo para acusá-lo, para fazer maldade para ele. E não encontraram, a não ser que notaram que ele orava 3 vezes ao dia ao seu Deus. E foram pegar aonde? Na oração, no devocional dele a Deus, na gratidão dele a Deus. Não são muitos que são assim, mas nós temos sim pessoas que lembram de ter um compromisso com Deus. Mas se fizer um decreto hoje dizendo é proibido orar, há pessoas que nem se importam orar. Eu nem faço isso. Tanto faz. É isso que vai te dar a vitória. É oração. E perseverar em oração. E a cada dia colocar mais fogo na sua oração, mais ânimo, mais palavras, mais maneiras que Jesus vai te ensinando de orar. E ele ensina, você não sabe orar? Ora a oração do Pai Nosso, reflete nela. E quando você refletir nela, você vai ter várias outras palavras para acrescentar na sua oração. E ali vai estar colocando fogo. E fogo representa o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo chega para envolver a sua oração, ele vai te mostrar o que você precisa fazer para você melhorar. Ele vai te mostrar o que você precisa fazer para que o brilho de Cristo reflita em você. O brilho de Cristo refletiu em Daniel. E o decreto para que ele parasse de orar não impediu ele de orar. Ele entendeu que ele tinha um Deus e que se fosse para ele ser condenado por algo, que se fosse para ele ser condenado porque ele estava orando, ele decidiu, então pode me condenar. Pode me condenar, porque na presença de Deus eu sei que eu sou inocente. Assim foi. Se hoje você for proibido de orar, isso vai te incomodar? Hoje, se decretarem que você não pode mais orar, isso vai te incomodar? Você vai obedecer? Você vai obedecer às leis humanas? Ou você vai obedecer à lei de Deus? Porque Deus, ele fala, ore sem cessar. Não pare de orar. É a sua oração que vai te levar
a lugares mais altos que você nunca sonhou e nem sequer imaginou. O Senhor quer que você reflita nisso. Se tivesse um decreto hoje, não ore. Mas Jesus está dizendo aqui, ore sem cessar. O que você faria? Você iria continuar orando? Porque Jesus disse, e quando Jesus fala, Ele está com você. Ou você iria, não, precisa obedecer. Lembre-se, aquele que obedece às leis humanas, aqueles que estão debaixo de leis humanas, leis naturais, está condenado. Ele está amaldiçoado, perdão. A palavra de Deus diz, todo aquele que for pendurado numa cruz é maldito. E todo aquele que obedece leis humanas acima da lei de Deus também está amaldiçoado. Então, eu preciso entender, eu estou ouvindo a lei de Deus ou eu estou obedecendo às leis humanas? Lembre-se que as leis de Deus, ela vai nos conduzir a obedecer às leis humanas que, de acordo com Deus, está certa. Receba essa palavra, reflita nisso e tome posse de tudo que Deus tem para a tua vida, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, glorificado e exaltado seja o Senhor, Deus. Ó Deus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por abrir os nossos olhos, ó Deus. Quantos são aqueles que não perseveram em oração? Quantos são aqueles que não desanimam? Eles param. Desanimar é só diminuir o ritmo, mas parar, estagnar, ficar prostrado, são muitos, Pai. Oh Deus, e nós pedimos ao Senhor, nos dê ânimo, Senhor, nos dê força, Pai. Nos fortaleça, Senhor, porque nós não queremos parar com o nosso compromisso, porque orar é um compromisso do cristão com o Senhor. Falar com o Senhor aquilo que estamos muitas vezes passando, falar com o Senhor aquilo que nós estamos necessitando, falar com o Senhor aquilo que nós estamos aguardando pela fé no Senhor. Isto é orar. E o Senhor nos ensina a cada dia, orem, meus filhos. Vocês não sabem orar? Orem a oração do Pai Nosso, mas não só orem, reflita nela, viva ela, porque se você refletir, se você viver a oração do Pai Nosso, a sua vida vai mudar. O fogo do Senhor irá aproximar de você, e quando o fogo do Senhor se aproxima de você, o Espírito Santo te mostra o que você tem que falar. E quando você vê, você estará numa batalha em oração, e a vitória é sua, porque eu estou contigo, porque se você determinar alguma coisa, a vitória é sua, porque eu vou te dar a vitória. A palavra nos ensina que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E quando cremos no Senhor, nós oramos, nós perseveramos, nós continuamos. E o Senhor está dizendo para mim e para você, ainda que houver uma lei humana dizendo não ore, lembre-se do que Jesus está nos ensinando. Orem sem cessar, orem sem parar. Continue orando, continue buscando, não perca a sua fé, porque Deus está trabalhando em meio às tuas orações, oh Deus. Muito obrigada, Pai, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está agindo, que o Senhor está trabalhando a nosso favor. E nós acreditamos, Pai, que todo o mal já caiu por terra das nossas vidas, no nome de Jesus, oh Deus. Nós recebemos, Pai, a força do Senhor através desta palavra, para que continuemos firmes em oração, na presença do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você, para clicar no joinha aqui desse vídeo, e se você não foi inscrito, não foi inscrita, se inscreva lá no nosso canal, e depois de se inscrever, clique lá. Todas as notificações, para que sempre que um vídeo for ao YouTube, você seja notificado e que possamos juntos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.